Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nadiessa, ginecologista. E eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. E hoje é mais um episódio do nosso podcast do Hipotálamo Vagina. Hoje a gente vai trazer um tema aí que o pessoal do Instagram vem pedindo, né, pra gente falar. Tava na pauta e hoje vai sair. A gente vai falar sobre insuficiência ovariana prematura, que vocês conheciam popularmente, né, como menopausa precoce. Mudou um pouco a nomenclatura, a nossa convidada vai explicar, mas, né, é para vocês entenderem que a gente tá falando sobre aquela menopausa que acontece em mulheres antes dos 40 anos. Para falar desse assunto, apresenta aí nossa convidada, Nadi. Então hoje, vocês estão cansando de me ouvir falar isso, né? Porque com o Thiago e com a Vanessa eu também falei, mas hoje é outro episódio muito especial para mim, porque é uma das minhas melhores amigas de vida e uma profissional maravilhosa. Não tá aqui porque é minha amiga, isoladamente, né? Luciana Pérez. Nunca, indicação é indicação, amizade é amizade. É porque ela é top, doutora Fernanda Caruso, ela é ginecologista e ela trabalha muito com a área de atuação de menopausa. Então, Fezinha, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, nossa, com essa apresentação. Agora eu tenho que entregar, né? Rainha da menopausa. Gente, é um prazer estar aqui para esse assunto que eu amo, assim, sou uma entusiasta. Então, muito obrigada, viu, pelo convite. Perfeito. Fê, vamos começar então. Para situar as pessoas, o que seria uma idade esperada normal para uma mulher entrar na menopausa? Então isso gera muita confusão, né? E quando a gente vai ler os últimos estudos agora, eles mostram, inclusive, o número de termos aí que a gente tem na literatura, que a gente tem nos trabalhos, né? Para falar de menopausa precoce ou menopausa prematura. Só para vocês entenderem o contexto. Uma idade esperada de menopausa, né? Uma idade esperada de menopausa a gente chama de menopausa fisiológica. É acima dos 45 anos, em média. Abaixo disso, a gente tem dois termos que agora estão se consolidando, nessa mistura de termos aí que a gente tem, que agora estão se consolidando, né? Então, a gente tem um termo bem famoso em inglês já, que é o early menopause, que fala de uma menopausa que a gente chama hoje de menopausa precoce. Então, abaixo dos 45 anos, a gente já considera uma menopausa que não deveria de estar acontecendo pela fisiologia. E abaixo dos 40 anos, então, que a gente determinou agora aqui no Brasil também, que é a mulher que entra na menopausa prematura. Mas isso é para conseguir colocar, acho que a importância disso, né? De que ela está entrando numa menopausa muito antes do tempo esperado. E aí é o termo que a gente traz hoje mais aceito, que é a insuficiência ovariana prematura. Sabe que eu lembro, Fê, quando começou a surgir essa discussão, era uma discussão nossa infinita de WhatsApp há anos atrás, porque quando a gente começou a ler o termo, né, early menopause nos artigos, a gente discutia, mas por que em inglês tá assim? A nossa definição aqui do Brasil ainda era da precoce. E a gente discutia, e tu tava certa. Eu tava certa. O que a Fernanda falava há anos atrás foi o que foi sendo consolidado depois, agora, com as últimas publicações. Isso, tá? Perfeito. Então, definir os termos é importante. No episódio de hoje, a gente vai falar das mulheres que têm a menopausa antes dos 40 anos. Isso. Tá? Perfeito. Gurias, falando então, a Fê já explicou a nomenclatura. Lu, quais são os principais sinais e sintomas que podem levar a gente suspeitar de IOP? Eu vou usar a sigla, tá? Insuficiência ovariana prematura. Então, na verdade, né, gente, a gente espera os mesmos sintomas da menopausa em idade habitual. Claro que podem ter algumas diferenças, principalmente se a gente for pensar que a insuficiência ovariana prematura, ela pode acontecer numa mulher, por exemplo, que nunca menstruou. Então, a gente pode eventualmente diagnosticar lá a IOP numa menina de 14 anos, 13 anos, né? Então, isso não é o mais comum. O mais comum é que a menina, ela tenha menstruado por algum período, alguns anos, e depois passe a não menstruar, mas eventualmente ela nunca menstruará, dependendo da causa da insuficiência ovariana prematura dela. Então, vamos falar o que é o mais comum, né? O mais comum é que a nossa paciente, ela se apresente com oligomenorreia, então ela está menstruando em intervalos mais longos, às vezes ela vai te dizer que ela está sem menstruar 3 meses, 6 meses, né? E depois ela menstrua de novo, eventualmente, vamos falar disso. Ou que ela simplesmente parou de menstruar abruptamente, pode acontecer. Tá? E até explicando pra vocês por que uma mulher, então, que tá entrando numa menopausa tão cedo, por que ela pode menstruar
e não menstruar, eventualmente, né, intercalado. Porque a gente diz que a insuficiência ovariana prematura, ela é uma doença intermitente, vamos dizer assim. Então, aquele ovário, ele não morre, porque a gente está falando para público leigo, tá? Esse ovário, ele não morre abruptamente. Ele é como se ele desse uma morrida e uma ressuscitada. Uma morrida e uma ressuscitada. Então, isso é comum nessa doença. Então, eventualmente, o ovário volta a produzir hormônios. Essa mulher pode menstruar, pode não ter mais sintomas. E depois ele dá aquela morrida de novo, ela volta a ter sintomas. Então, além desses sintomas de parar de menstruar ou de menstruar menos vezes, a gente pode ter aqueles sintomas clássicos de menopausa. Os calorões, a sudorese, a dor para ter relação sexual, uma vagina mais seca, problemas de memória, né, depressão. Então, todos aqueles outros sintomas que abrangem a menopausa de idade habitual podem aparecer nessas mulheres também nessa idade mais jovem. Perfeito. Algo a complementar, Fê, em relação a isso? A Lu explicou assim muito bem, até nessa questão das idades mais precoces, porque a gente não pensa que uma menina tão jovem, né, de 13, 14 anos, possa estar desenvolvendo uma menopausa prematura. Isso, gente, apesar de poder acontecer, é muito raro, né? A gente tem que lembrar, porque nós recebemos no consultório muitas pessoas, às vezes, em pânico, achando que estão em menopausa prematura, porque viram no Instagram, viram na internet. E eu só queria lembrar que as taxas, que isso é uma doença rara, né? As taxas de menopausa prematura no mundo giram em torno de 1 a 3%. Na década de 80, nós tínhamos taxas de mais ou menos 1,5%, 2%, dependendo da população estudada. Hoje a gente vê que isso está aumentando. A gente não sabe ainda se tem algum fator de confusão ou se são dos nossos novos hábitos. Eu pessoalmente acho que são dos nossos novos hábitos também. E vamos falar sobre isso, né? Mas mesmo assim, para a maioria das populações estudadas, a prevalência, ou seja, o número de mulheres que vai apresentar isso é em média de 4% no máximo. Então, gente, isso não é uma doença comum, tá? Não é o mais comum quando tu apresentar os sintomas de irregularidade menstrual ser menopausa precoce ou menopausa prematura. A gente tem que pensar nisso, mas não é o mais comum, porque eu vejo um pânico hoje, Exatamente, Fê. Eu acho que não tem que ter pânico, a gente tem que lembrar que nessa idade da adolescência, início da idade adulta, quando a mulher chega no nosso consultório com essa queixa de irregularidade menstrual, a gente vai pensar, por exemplo, muito mais em ovário policístico do que em qualquer outra coisa. Uma imaturidade do eixo nos primeiros anos, né? Nos 2 primeiros anos, exato. Então, assim, não criemos pânico. Quem que dizia não criamos pânico? O Chapolin. Não criamos pânico, tá? Entregou a tua idade, Luciana Pérez. Gente, tá, gente? Mas isso continua, Chapolin continua. Maravilhosa. E Fê, agora até aproveitando que a gente tá falando, né, de pacientes jovens e tal, como que os anticoncepcionais hormonais, eles podem mascarar os sintomas da insuficiência ovariana, né? Que eventualmente a paciente está ali usando pílula, usou por muitos anos, de repente tira e diagnostica uma IOP. Conta aí pra nós. Esse assunto eu vou ter que me estender um pouquinho, mas para vocês, pessoal que está em casa aí nos assistindo, entender um pouco desse processo. Quando a gente tem uma insuficiência ovariana, então assim, bom, os ovários estão insuficientes, apesar de eu achar esse termo um termo meio difícil, assim, eu não uso tanto ele, eu gosto mais de menopausa prematura, acho ele atenua um pouco mais, mas o que é uma insuficiência ovariana, tá? Então a gente produz o principal estrogênio do nosso corpo nos ovários. Imagina os ovários de vocês como 2 caixinhas de ovos. A gente vai ao longo da vida tirando os ovos dali. Aqueles ovos são os produtores desse hormônio estrogênio. Ao longo do tempo, a gente vai retirando os ovos da caixinha e não tem como repor, gente. Não tem. Então, quanto mais perto ali dos 40 anos, mais aquela caixinha de ovos está ficando vazia. Esses ovos que estão ali, eles que são os produtores desse hormônio. E a falta, a diminuição deles é que faz todos esses sintomas que a gente, então, está discutindo aqui. A gente não tem nada que realmente freie esse processo sabidamente hoje, mas existem evidências de que as meninas que usam pílula anticoncepcional, tá? Alguns estudos mostram que essas mulheres podem ter uma menopausa mais tardia. Então, talvez essa pílula tivesse um efeito protetor. Isso não é. Eu não estou afirmando que usar pílula vai evitar que tu tenha menopausa prematura, tá? Mas a gente tem evidências que essas mulheres que usaram pílula, elas têm uma menopausa numa idade mais tardia. Bom,
falando isso, só dando essa introdução para vocês entenderem o contexto do que está acontecendo com o corpo, né, de todas nós mulheres. Por que algumas mulheres perdem esses ovos antes? A gente vai conversar sobre isso aqui também. Mas, dando esse contexto inicial fisiológico e leigo, para todo mundo poder entender, vamos falar um pouquinho do por que essa mulher que usa pílula, às vezes, não vai ter aqueles sintomas. Porque a pílula, gente, muitas pílulas têm 2 hormônios ali contidos. E um desses hormônios é um estrogênio também. Lembra? Ó, a nossa caixinha de ovo produz, então, esses estrogênios. E a pílula tem um estrogênio que é primo irmão aí desse estrogênio que o nosso corpo produz. Então, vocês imaginem. Se eu estou usando aquele hormônio, eu estou complementando aquele hormônio que está em falta no meu corpo. Então, se eu sou uma mulher que está numa insuficiência ovariana prematura, numa menopausa prematura, eu estou com baixo hormônio, mas eu estou tomando uma pílula que está repondo esse hormônio, eu não estou fazendo uma reposição hormonal, é como se fosse isso. Então, eu estou tratando aqueles sintomas. Então, muitas mulheres vão descobrir que estão numa menopausa prematura quando elas param a pílula para tentar engravidar. Então, é isso que a gente vê. Porque é como se eu estivesse fazendo uma reposição hormonal mesmo, né? Então, as mulheres param para tentar engravidar e aí não menstruam, começam com sintomas e aí o problema muitas vezes aparece, né? E aí eu acho que é importante a gente pontuar, né, Fê? A gente não tá falando para vocês que é para todo mundo parar o anticoncepcional para descobrir se tem insuficiência ovariana prematura ou não. Mas eu acho que é um bom ponto alertar. A gente, apesar do nosso podcast ser para público leigo como objetivo principal, a gente tem muitos profissionais da saúde assistindo. Nós, como profissionais, a gente precisa ficar atento à anamnese, né? Então, assim, eu tenho uma história familiar de insuficiência ovariana prematura. Será que é interessante eu deixar essa mulher com uma pílula combinada até 35, 40, se ela tem o sonho de maternidade, parar ali? Será que talvez não seja mais interessante eu trocar por discutir com ela essa possibilidade e ajustar, não deixar ela sem contracepção, mas ajustar para alguma contracepção que eu possa dosar, por exemplo, FSH, que é um hormônio que nessa situação pode nos auxiliar, trocar por um DIU, uma pílula de progestagênio que eu consigo dosar e fazer um diagnóstico talvez um pouco mais cedo numa mulher que tenha fatores de risco importante. Então, não é para ficar parando pílula em todo mundo, mas olha a importância da anamnese, a clínica soberana. Uma boa anamnese em relação a isso que possa nos fazer raciocinar e discutir com aquela mulher se ela está disposta a gente fazer. Perfeito, uma até avaliação porque, primeiro. vamos lembrar que uma mulher que tem história familiar, né? Se ela tiver história familiar em parente de primeiro grau, então tu que tá me ouvindo, tu tem a mãe com menopausa precoce, teu risco de ter menopausa precoce é 16 vezes maior do que a população geral. Tá, então vamos lembrar que história familiar realmente aumenta muito as chances, né? E esse é um ponto importante, né? Porque isso que tu falou é o clássico que a gente vê, é utilizar anticoncepcional por longo período da vida. Muitas de nós passamos por isso e a gente só para quando vai tentar engravidar, né? E muitas de nós emendamos, né? Isso. A gente não quer menstruar, os pacientes não querem menstruar, a gente emenda. As pílulas têm um estrogênio parecido com o dos ovários, mas a dose de uma pílula necessita de um estrogênio para fazer, né, esse bloqueio da ovulação, de um estrogênio numa dose muito maior do que aquela, por exemplo, numa terapia hormonal. Então, realmente, é como se tu estivesse fazendo um tratamento ali e mascarando aqueles possíveis sintomas que tu poderia estar apresentando. Eu concordo com vocês, assim, a gente não tem que criar pânico, né? Isso. Mas fazer uma boa anamnese, que é uma boa conversa com a paciente, entender quem é a família, qual é o contexto familiar, para a gente depois não ter que chegar no consultório uma paciente aí de 36 anos que está tentando engravidar e infelizmente, né, descobriu que chegou numa menopausa prematura. Nadi, vamos falar agora das principais causas de insuficiência ovariana prematura. Eu quero que tu fale das causas, né? Predisposição genética, já falamos um pouco, mas pode complementar aí a minha fala também. Perfeito. E depois também os fatores de risco, que às vezes não são causas específicas, mas que podem, né, aumentar o risco dessa mulher. Pensando em causa de insuficiência ovariana prematura, eu vou começar pela mais, abre aspas, fácil da gente diagnosticar, através de uma boa anamnese, que seriam as causas iatrogênicas. Então, não são as mais comuns, mas são fáceis de identificar. Então, assim, aquela mulher que fez um procedimento cirúrgico, que retirou ou o ovário, ou um pedaço do ovário ali, que às vezes pode culminar com IOP. Uma mulher que teve uma irradiação, então ela teve algum câncer que precisou de radiação pélvica e, abre aspas, queimou esse ovário ali junto.
pode ser causa. Alguns quimioterápicos também podem causar. Exemplos de neoplasias que são comuns, algumas quimioterapias para câncer de mama, que é uma neoplasia super normal de acontecer, não é normal, né? Super comum de acontecer na população feminina, né? Um câncer super incidente nas nossas mulheres. Algumas neoplasias hematogênicas também têm tratamentos que podem cursar com IOP secundária. Procedimentos cirúrgicos do nosso dia a dia, endometriomas de ovário, né, cisto de ovário com torção anexial. Então, muitas vezes essas mulheres elas vão para esses procedimentos e acabam tendo ali uma IOP. Um dado que me impressiona muito, o último guideline de IOP que a gente apresentou agora no Hot Topics, ele fala que a gente vai ter diagnósticos de mulheres que vão passar por alguma dessas situações, cirurgia, químio ou rádio. O número de diagnósticos por ano no mundo é estimado em 1,8 milhões de mulheres que vão ser submetidas a algum desses itens que a gente falou e que vão correr o risco de cursar com IOP. Então, é uma coisa que nos impacta, assim, pensando a nível de população, tá? Primeiro grupo, então, iatrogênica. Uma outra causa que a gente tem, né, que a gente chama aí de IOP espontânea, são as IOPs que vão vir por causas genéticas, doenças autoimunes. A gente já falou sobre isso também nas aulas da plataforma ali, HV Paramédicas. Tem uma aula sobre IOP Tem uma da doutora aula, Luciana tá, Pérez. minha lá, gurias, assistam. Então, assim, a doença de Addison, por exemplo, é uma doença autoimune que muitas pacientes vão cursar também com IOP. Que mais? Então, doenças genéticas, autoimunes, mas a gente precisa saber que em muitas mulheres a gente não vai identificar nada, inclusive a maioria. 70% até 90% em alguns guidelines das mulheres vão ter a IOP, que a gente chama idiopática, que a gente fez toda a investigação e que a gente não conseguiu identificar uma causa para ela acontecer. Perfeito, é isso aí. E aí eu acho que é legal. Pode complementar, Fê. Eu gostaria só de complementar que, além dessas causas, a gente ainda tem uma causa bem negligenciada por todos nós, que seriam as causas infecciosas, a cachumba, né? Perfeita. Causa uma oforite e talvez seja esse um dos motivos, porque se a gente for ver o mapa da distribuição da idade de menopausa prematura no mundo, os países em desenvolvimento têm muito maior número de mulheres que vão desenvolver uma menopausa prematura e nestes países as mulheres entram em menopausa mais cedo. Então, quais são as condições socioeconômicas hoje que nos levam a ter estes piores índices, né? Maior número de mulheres entrando em insuficiência prematura e as mulheres entrando em menopausa mais cedo. Então, os países subdesenvolvidos, as mulheres entram em menopausa entre 46 e 48 anos. Por que nos Estados Unidos, na Europa, elas entram, algumas asiáticas, com 50 a 52 anos, na Austrália, ali na Oceania, esse número ainda é mais elevado nessa idade. Então, a gente tem as doenças negligenciadas, que são doenças infecciosas, que às vezes a gente esquece de fazer esse rastreio no consultório. Então, lembrando que a cachumba é o mais prevalente, que causa o que a gente chama de oforite, né? Infecção ovariana. E existem outras, até o HIV pode causar isso. Então, lembrar da gente rastrear e lembrar que esse é um dos fatores socioeconômicos que levam, né, a gente ter aí a IOP. E é uma coisa que a gente não lembra, mas a gente tem que lembrar. Tua fala é super importante. Tu sabe que no episódio de infertilidade, o Tiago também tocou nesse ponto. Ele falou assim, a gente, né, perguntou formas de preservar fertilidade e ele falou exatamente isso, vacina. A gente não lembra, mas tem vacina para cachumba, né? Isso. E é o que se chamava no interior de a cachumba recolheu, abre aspas, desceu pro saco, né? Mesma coisa ovário. A gente não tem ali o saco escrotal, mas tem a nossa gônada que tem esse tropismo. O vírus tem o tropismo ali pela gônada e pode acontecer. E ainda ia complementando, só para aproveitar, né? Quiseram associar aí um tempo atrás a vacina do HPV. Linkaram a vacina do HPV como um fator de risco para desenvolvimento de insuficiência ovariana prematura, né? Então, a gente tem hoje uma guerra anti-vacina que a gente tem que revisar e é bem legal porque esse último guideline mostrou que várias meta-análises já comprovaram que não há ligação com o uso da vacina, com a vacinação do HPV e o desenvolvimento da insuficiência ovariana prematura. Então, gente, vacinem as suas meninas e seus meninos, né? Para HPV também. Perfeito. E é super importante isso, porque a gente tá falando de uma vacina que previne câncer, né? Isso. Eu sempre brinco, tu vota em quem tu quiser, se tu quiser votar, sei lá, não me interessa. Agora, não dá pra gente discutir evidência sem falar de vacina e da importância que ela tem, tá?
Luciana Pérez, tu apresentou no evento do Hot Topics final de semana o diagnóstico de IOP, como é que é feito. Então, como é que se faz o diagnóstico de IOP? Então, aqui lembrando que a gente tá falando pro público leigo, tá, gurias? Então, assim, é muito simples pra gente, via de regra, fazer esse diagnóstico, porque a gente depende de, basicamente, um exame, né? Esse exame chama FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Quando tu vai na consulta médica com essa queixa de que tu está sem menstrual, menstruando menos vezes do que deveria, um dos exames que a tua médica vai pedir com certeza é esse FSH. Quando o exame do FSH está acima de 25 e tu tens uma clínica compatível, a gente está autorizada a fechar esse diagnóstico. A gente não precisa nem repetir mais esse exame como era antes, isso segundo o nosso novo guideline, né? Mas, eventualmente, acontece que bem na hora que tu dosa o FSH, tu tá naquele período que eu expliquei que o ovário tá ressuscitado ali. Deu um suspiro. Ele deu um suspiro. E aí, esse FSH não vem acima de 25. Bom, aí cabe à tua médica aguardar um período de 4 a 6 semanas, repetir esse exame, né, se ela tiver essa suspeita de que tu realmente tem essa condição, tá? Então, via de regra, é isso que eu preciso para fazer esse diagnóstico. E, claro, fechar a clínica, então eu tenho que estar sem menstruar, ou menstruando menos, ou ter esses sintomas comuns ali da mulher na própria menopausa em idade habitual, como os fogachos, né, que são as ondas de calor, a sudorese, esses outros sintomas, e ter menos de 40 anos. Tá? Porque se eu não tiver menos de 40 anos, no diagnóstico não é insuficiência ovariana prematura, tá bom? Querem complementar alguma coisa? Eu acho que é isso, né? Isso. Beleza. Prosseguindo, Fê. Fê, como é que a insuficiência ovariana prematura ela afeta a saúde óssea e cardiovascular? Então, hoje a menopausa tá super em alta, né? Era algo que a gente não falava antigamente, deixou ali guardadinho no baú, e hoje a menopausa está super em alta. Junto com a menopausa, graças a Deus que esse movimento está acontecendo, mas junto com a menopausa, nós temos então o diagnóstico de uma menopausa prematura, uma insuficiência ovariana prematura. Então, tudo aquilo que vale para uma menopausa, vale mais para uma menopausa prematura, porque quais são os riscos que essas mulheres vão ter na menopausa? Cardíacos e ósseos, né? A gente tem um aumento, então, de risco dessas doenças motivados pela diminuição do estrogênio. Então, esses riscos, se tu imaginar que vão estar presentes desde lá dos meus 32, 33, 35 anos, a gente pode inferir, a gente pode entender que, bom, eu tenho mais tempo de exposição a esse risco, então eu vou ter mais riscos ainda do que uma mulher que entra numa menopausa numa idade natural. E o que acontece? Quando a gente perde estrogênio, e eu gosto muito de dizer que o estrogênio, ele é o grande mentor ali da mulher, né? O hipotálamo acho que é o maestro, e o estrogênio é o grande mentor, porque ele regula várias vias corporais. Ele tem um metabolismo, eu que estudo neurociência, né? Ele tem um metabolismo do sistema nervoso central incrível, que é isso que causa os fogachos na gente, mas ele tem uma participação no metabolismo ósseo. O que é isso? Ele participa da reorganização de um osso. E ele tem um metabolismo cardiovascular, né, de reorganizar, por exemplo, um colesterol, de ter um aumento da sensibilidade da insulina, então de diminuir o risco dessa mulher a um diabetes, que quando a gente perde o estrogênio, gente, a gente perde o nosso mentor, a gente perde aquele que nos regula. Então, a gente tem um aumento de risco de doenças cardiovasculares, a gente tem um aumento de risco de doença óssea. E o porquê, né? Porque quando a gente perde o estrogênio, a gente tem um aumento da reabsorção de cálcio para o corpo. É como se o nosso osso ficasse um pouquinho mais poroso. E na parte cardiovascular, e isso foi trazido bem legal no Mundial, o ano passado a gente teve um Mundial de menopausa, que trouxe muito isso. O que acontece quando a mulher entra numa menopausa, prematura ou não, tá? Mas a gente está falando aqui de prematura. Ela tem uma diminuição do estrogênio que faz com que tu tenha um aumento da taxa estrogênio-testosterona. O que é isso? O estrogênio começa a cair,
proporcionalmente, tu tem mais testosterona em relação ao estrogênio do que tu teria numa mulher fora da menopausa, tá? E o que isso traz? É essa taxa estrogênio-testosterona que está sendo modificada que faz aumentar o risco cardiovascular. Eu sei que isso é complexo, é um pouco difícil trazer para o público leigo, mas pensem, os homens têm mais testosterona que a gente e eles morrem mais do coração quando a gente está ali falando de faixas etárias de 30, 40 anos. Quando a gente passa da menopausa, isso pode ser na precoce, na prematura, pode ser na menopausa habitual, a gente começa a ter o quê? Menos estrogênio em relação ao que a gente tinha de testosterona. A gente começa a se aproximar mais das taxas masculinas e aí a gente tem um aumento de risco cardiovascular muito similar ou até maior do que os homens quando nós entramos na menopausa. E aí imagina, né, se tu passou por esse processo com 20 e poucos, 30 e poucos anos, imagina na continuidade, se tu não tratar, o que isso pode aumentar de riscos para ti, né? Perfeito, aproveitando esse gancho, então, vamos falar de tratamento. Precisa tratar sempre, Fê? Ela já nos deu motivos para tratar, né? Suficientes. Mas eu vou lá, vou ser redundante. Precisa tratar sempre e eu quero saber se existem contraindicações ao tratamento. Gente, eu sempre digo, né? Tu chega no consultório numa menopausa com 55 anos e diz, doutor, eu não quero tratar. Tu explica tudo. O paciente pode usar hormônio, tu não quer tratar? Tudo bem, né? Tu não tem uma obrigação, tu tem alguns critérios, não vamos entrar aqui no caso. Mas quando tu recebe uma paciente de 30 e poucos anos, abaixo dos 40 anos, ela tem que tratar. Ela tem que tratar. É uma obrigatoriedade tua como médico, como profissional da saúde, de tratar essa paciente. Salvo pessoas que têm realmente contraindicações, né? Então, bom, entrei numa menopausa prematura porque tive um câncer de mama e fiz uma quimioterapia que os meus ovários não estão mais produzindo, né, o estrogênio suficiente. Bom, realmente você não pode tratar. Então, cânceres ginecológicos que têm contraindicação ao uso da terapia hormonal permanecem aqui, né? Então, essa mesma contraindicação. Mas, via de regra, pacientes que entraram, enfim, por outros motivos, né? Ou, como a Nadi colocou, né? Aqueles 80% daquelas mulheres que a gente não tem as causas, vocês têm que tratar. Então, tem que buscar ajuda. E o profissional de saúde que não se sentir capaz de fazer isso, gente, encaminha. O tratamento dessa paciente, isso eu falo toda hora, nós recebemos isso no consultório, ele é diferente, as doses hormonais, elas são diferentes, as vias, às vezes, elas são diferentes. Vocês vão ter uma paciente que, às vezes, vai usar 30 anos de terapia hormonal ou mais, dependendo da idade que ela iniciou, que é outro ponto que nós vamos falar, né, até quando usar, mas essa paciente precisa tratar. E um ponto importante, né, Fê, uma fala que é muito tua, assim, tu repete muito isso no Instagram. Aqui a gente tá usando a palavra tratar e tá falando do uso de terapia hormonal. Mas nesse grupo que não pode utilizar, existem outras opções que tu vai fazer ali de tratamento, às vezes, para os sintomas dessas pacientes que têm contraindicação. Então, esse grupo não se sinta abandonado, né? A gente tem opções ali que podem ajudar ou pelo menos reduzir o risco aí de algumas situações. Se você é médica, quer saber quais são os cânceres ginecológicos que a gente não pode tratar. Quer saber isso que a Fê falou, quais são as doses de terapia hormonal para essas pacientes? Vocês têm que estar no HV Paramédicas. O HV Paramédicas é a nossa plataforma de educação continuada em saúde da mulher. Se vocês não assinam, assinem. O QR Code está na tela. A Lu gravou a primeira parte da aula já sobre o AP lá, agora vai entrar tratamento. Quando esse episódio for ao ar, tratamento já vai estar lá. Isso, Perfeito. Exatamente. Já temos caso clínico lá sobre isso. E baseado também. em evidências, né? Que é o melhor. Que hoje em dia, né, Exato. Fernandinha, artigo... Não, e aproveita aí, Fê, vamos terminar essa parte. Eu acho que é tão importante quanto ela ter falado que a gente precisa tratar, né? Salvo contraindicações, que são poucas, mas temos. Até que idade seria o mínimo considerado ideal para tratamento? Antigamente, a gente tinha bem estabelecido, assim, de que 52 era uma idade meio que padrão para todo mundo, né? Até os 52, a menopausa no mundo, enfim. Agora a gente tem novos estudos que mostram perfis diferentes de mulheres com etnias diferentes, né? Então, assim, nem todas as mulheres vão entrar na idade de menopausa na mesma idade no mundo inteiro. E por que eu tô falando isso? Porque o último guideline, que as gurias já citaram aqui, que é o que a gente tem se baseado hoje, ele nos diz assim, tratar até a idade esperada de menopausa. Ele coloca assim, né? Então, bom, no Brasil a idade esperada de menopausa é 48 anos. Talvez lá na Inglaterra vai ser 50, 51.
até pelo menos essa idade, a gente tem que tratar. Mas a gente não tem que parar neste momento, né? Para muitas pacientes hoje, a gente vai dar continuidade e isso é importante. Porque se a paciente vai no consultório, inicia o tratamento e tchau, nunca mais viu, essa paciente, ela não vai ter nem a orientação de quando ela vai manter, ou por quanto tempo ela pode E manter. modificar a dose, né, Fê? Porque existe um momento aí, Exato. que é esse momento dos 48, 50 anos, enfim, dependendo do local, em que a gente vai modificar a dose do tratamento hormonal. Então, e fora, né, Fê, todos os exames de rastreamento que tem que estar sendo feitos durante o uso da terapia hormonal. Então, assim, pessoal que está em uso de terapia hormonal, tanto no né, na menopausa habitual quanto na menopausa precoce, vocês têm que estar fazendo revisões anuais com o seu médico. Por favor. Reavaliando Por favor. risco, tudo mais, né? Super Exatamente, importante. até porque existem condições de saúde que surgem no meio de tudo isso, né? Então, digamos, sei lá, tu tá lá fazendo a tua terapia hormonal bem bela, daqui a pouco tu teve um infarto. E aí, vai continuar, não vai continuar? Então, essas coisas todas têm que ser debatidas em consulta, tá? Perfeito. Muito bem. Fezinha, e prevenção, porque a gente falou antes das causas, mas a gente não entrou em fatores de risco, por exemplo, né? Eu sou nascida aí de uma gestação gemelar, eu sou tabagista. Eu queria que tu explicasse se existe alguma forma de prevenir IOP e linkasse isso com os fatores de risco. Então, como prevenir menopausa prematura, insuficiência ovariana prematura? Primeira coisa, dos fatores modificáveis, não fumar. Certamente o tabagismo é o que a gente tem de mais importante como um fator de risco. O tabagismo, ele atrapalha a foliculogênese. O que é isso? É a formação de um folículo, né? Ele faz a disruptura desse processo. Então, ele diminui a produção desse folículo e diminui a produção do estrogênio. Então, com certeza, tabagismo seria a primeira coisa para a gente eliminar. Sempre mulheres que tiveram familiares com menopausa prematura, buscar o atendimento anterior, né? Anteriormente, buscar um atendimento mais precoce. Ter um estilo de vida saudável, sempre, gente. Um estilo de vida, a tua alimentação vai ser a mais in natura possível, né? Vai ser onde vai ter a grande variedade de grãos, de vegetais, de carnes brancas, enfim. Toda aquela coisa que a gente fala que é o beabá, que a gente sabe que a gente não faz exercício físico. Mas, assim, eu preciso falar sobre isso, porque cada vez mais a gente tem feito a associação com substâncias químicas que estão aí, nos shampoos, nos perfumes. Não é causar pânico, gente, mas, assim, a gente precisa cuidar com o que a gente está consumindo. Os disruptores endócrinos são produtos químicos adicionados aí pela indústria que atuam dentro do sistema endócrino, não é só no sistema do estrogênio, vai ser em várias vias aí. E o nosso último guideline do mundial também está falando sobre isso. Então, assim, esses produtos que dizem BPA free, né, sem sulfato, enfim, eles estão falando o quê? Eles estão eliminando os disruptores endócrinos. A gente tem hoje vários estudos mostrando a associação desses disruptores, do uso desses produtos químicos com do desenvolvimento de menopausa prematura, né? Então, vários pesticidas também mostrando associação. Então, acho que assim, quanto mais tu conseguir ser in natura, mais saudável possível, com certeza vai ser melhor pro teu ovário. Prosseguindo, Fê, já que a gente tá falando, né, de prevenção, existe alguma coisa nova aí que tu, né, assistiu em algum congresso, algum tratamento experimental, algo que tá por vir pra gente Tratar a menopausa prematura? Ou para tentar preservar, né? Bastidores. Os tratamentos. Então, assim, o último guideline também, a gente está batendo nessa tecla, mas é porque ele está nos guiando, né? Ele é bem quentinho no forninho. O último guideline diz que a gente tem que deixar bem claro para a paciente que não há nenhum tratamento que possa reverter a insuficiência ovariana prematura depois do diagnóstico. Até hoje, né? Porque a gente tem aí terapia gênica e muitas coisas que estão para acontecer. Mas a gente tem um estudo que está rodando no mundo, que é o estudo Vibrant, é uma sigla, né? Que está estudando a rapamicina, que é um tratamento para pacientes pós-transplante de órgãos sólidos ou não sólidos, que se usa, é um imunossupressor. Então, eles estão fazendo, esse estudo está em fase 2, está indexado lá nos clinical trials, os médicos que quiserem dar uma olhada, ele está em fase 2 de estudo, mas eles estão usando a rapamicina como uma tentativa de preservar
a fertilidade. Então, e eles já fizeram algumas matérias aí, até para a BBC, mostrando que os estudos, que os resultados preliminares são bem animadores, né? Que houve uma diminuição aí da perda folicular com o uso da rapamicina. Então, vamos esperar as próximas etapas desse estudo para a gente ter um pouco mais de informação. Mas isso é o que a gente tem de experimental. Hoje no mundo a gente não tem nada realmente que possa tratar ou reverter esse processo. Beleza, Fê, muito obrigada. Nadi, mulher com insuficiência ovariana prematura que quer gestar. Quais são as opções de tratamento, né? Primeiro me fala chance de gestação espontânea nessa condição, porque, meninas, há chance de gestação espontânea nesta condição. A Nadi vai nos falar o percentual e, para quem não conseguiu, né, gestar aí espontaneamente, quais as opções de tratamento? Perfeito. Acho que é importante quando a gente fala, então, de IOP e fertilidade, lembrar que naquele exemplo que tu deu, quando o ovário dá aquela suspirada, pode acontecer de algumas pacientes, principalmente naqueles primeiros anos ali, depois da insuficiência iniciar, de acontecer uma gestação. Chance disso acontecer. Alguns livros, alguns guidelines, artigos falam em 15% e eles colocam provavelmente menos que 5%. Então, de cada 100, talvez 15, dependendo da população, provavelmente menos de 5. Então, naquela paciente que não deseja gestar, precisamos pensar em contracepção, tá? Naquela paciente que deseja gestar, depende muito ali do momento do diagnóstico, porque eventualmente, às vezes, num início foi muito cedo, ainda consigo pegar um suspiro ali, fazer um estímulo, ok? Mas... Quando ela falou fazer um estímulo, é fazer uma indução de ovulação e ainda conseguir captar alguns óvulos, tá? Isso, mas isso é raro de acontecer. A imensa maioria das pacientes que acaba cursando com o diagnóstico, quando tem esse desejo de gestação espontânea, né, a gente orienta em relação ao percentual, dá para tentar um tempinho ali, ok, mas sabendo dessa baixa incidência. Mas quando ela tem o desejo de gestar, a gente pode pensar, por exemplo, numa doação de óvulos, né? Que aí a paciente vai receber aquele óvulo de uma outra pessoa e vai utilizar o seu útero com um óvulo que vai vir de fora. Lembrar, prestar atenção, eventualmente, se for uma irmã que vai ser essa doadora de óvulos, por exemplo, tem que pensar em associação genética e o que pode ter, né, em relação a esse gameta, a essa gestação. Então, são pontos que quem trabalha com isso tem que levar em consideração. Resumindo, chance espontânea é baixa. Na imensa maioria das vezes, nas pacientes que têm o desejo, acaba sendo encaminhada para alguém que trabalha com fertilidade. E na imensa maioria dos casos, vai acabar sendo doação de óvulos. Perfeito, tá? Nath. Resumo. E aí, justamente, eu acho que isso, né, isso é um dos grandes problemas aí da questão toda, porque se fosse em relação só à questão hormonal, é mais fácil, a gente faz a reposição hormonal e essa mulher vai ter qualidade de vida, vai ter redução de riscos como qualquer outra. Mas vamos pensar aí nessas questões aí, principalmente relacionadas aí à fertilidade, Fê. Fala um pouco pra gente, tá? Que tipo de suporte psicológico, suporte emocional que deve ser oferecido para as mulheres com diagnóstico de insuficiência ovariana prematura? A palavra insuficiência ovariana prematura. Só escutar isso pesa, mesmo em quem não tem essa condição. O ser humano, né, a mulher, ela é um dos poucos, nós somos uma das poucas espécies que vivemos muito após a menopausa. No reino animal, normalmente depois que a fêmea entra na menopausa, ela não vai ter muito tempo de vida depois. Como a gente avançou muito na ciência nos últimos anos, a gente está vendo que as mulheres vivem muito depois da menopausa, e isso é único. Por que eu estou falando isso? Porque nós não estamos acostumados a viver sem uma fertilidade. Viver sem fertilidade no mundo que a gente vive traz uma carga muito pesada do tipo, você não presta mais para nada, que já é pesadíssima durante a menopausa para uma mulher de 50 e poucos anos. Muitas mulheres não conseguem lidar com isso, muitas às vezes estão lidando com o filho que está saindo de casa e ainda tem que estar lidando com essa falta de valor que a gente sente. Agora, tu imagina uma menina
que recebe esse diagnóstico, na verdade, para ela está recebendo um diagnóstico de final de vida. Eu atendo muitas pacientes com insuficiência ovariana. É a consulta mais difícil que tem, porque é como se tu fosse dar um diagnóstico de algo, assim, um câncer ou algo que ela vai ter que tratar e que talvez corra risco de vida, por mais que isso não seja, é muito pesado receber um diagnóstico desse. Então, essa paciente precisa trabalhar dentro dela toda uma questão de que ela ainda vai ser jovem, né? De que ela ainda tem muito tempo pela frente, de que ela é uma pessoa que tem validade, sim. E isso quem passa na pele sabe, né? Quem está me ouvindo e passou por isso sabe. Então, essas mulheres precisam, mais do que todas as outras em menopausa em idade habitual, de um suporte psicológico para atravessar por essa fase. E eu digo, você vive um luto da tua fertilidade, porque ainda em países como o nosso, no Brasil, a fertilidade está muito ligada a tu valer ou não valer dentro da sociedade. Então, essa mulher precisa de um apoio psicológico. E não é só porque queria gestar e não vou poder, porque muitas chegam, né, achando que nunca mais vão poder engravidar. Não é só por isso, gente. A gente vê uma carga pesada sobre esse não valho mais, né, ou morri para o mundo, que a menopausa prematura traz. E só para fazer mais um adendo, a gente tem hoje uma das coisas que são mais discutidas de assuntos novos, que é a depressão da perimenopausa, e o quadro da perimenopausa é muito parecido ali com o quadro da menopausa prematura, né? Tem toda essa questão que a Lu falou do sobe e desce, dos os leg cycles, que são ciclos onde a gente não ovula. Então, a gente tem menstruações desorganizadas, a gente tem um sobe e desce de estrogênio, e isso causa sintomas depressivos e até depressão em muitas mulheres, que vai acontecer também lá na menopausa prematura, e que a gente precisa saber identificar isso e encaminhar para um profissional para poder fazer acompanhamento e às vezes até medicar, né? E pensando nessa função da fertilidade que tu comentou, né, Fê? Super importante, assim, por exemplo, a paciente vai ir para um tratamento cirúrgico de um endometrioma no ovário. Cara, vamos pensar, será que não tem que preservar a fertilidade nessa menina e discutir um congelamento de óvulos, tratamento de câncer? Isso tem se falado cada vez mais, né? De preservar a fertilidade se a paciente vai para uma químio, que pode ser tóxica ali para ovário, para uma rádio. Saíram alguns guidelines recentes sobre isso, sobre recomendações específicas para preservação de fertilidade em pacientes em tratamento de câncer. Então, para a gente que trabalha com isso, acho que é um ponto importante de pensar nessa prevenção. E chegando no final, a gente já está na reta final, eu vou te lançar mais uma pergunta que era lá do início, que eu já toquei no assunto, mas eu queria saber como é que tu faz no teu dia a dia. Aquela paciente que, por exemplo, tem uma história familiar de insuficiência ovariana prematura, tá? Mas chegou para ti utilizando pílula combinada ali nos seus 20 e poucos anos. Como é que tu maneja no teu consultório? Como é que tu aborda com ela? Porque essa menina talvez seja uma possibilidade de a gente discutir preservação de fertilidade, né? Tendo fatores de risco importantes, como, por exemplo, história familiar. Como é que tu faz no teu dia a dia? Isso depende muito da idade que a paciente chega, né? E desse histórico, se ela sabe que a familiar que teve a menopausa prematura tem algum diagnóstico. Então, bom, tem algum diagnóstico, eu sempre gosto de ter um geneticista de bolso, assim, acho que ter o geneticista que te acompanha é extremamente importante. A gente tem que fazer um mapeamento genético, então essas pacientes que têm, não, realmente, a minha mãe teve, a gente sabe que tem alteração e tal, encaminha para um geneticista, se o geneticista identificar alguma coisa, obviamente a gente vai discutir isso. Mas daqui a pouquinho não. Minha mãe entrou na menopausa prematura porque ela teve que retirar os ovários, mas por uma causa iatrogênica, né? Enfim, numa época onde quem tirava o útero tirava o ovário. Isso existiu, né? Do nada. Atendi ontem uma paciente assim. Mas, enfim, se for este o caso, provavelmente a paciente não tem nenhuma história genética. Bom, vamos conversar com ela. Tu tem desejo de ter filhos? Qual é o teu planejamento de vida? Não, eu estou pensando em ter filhos lá com 38, 40 anos. Então, opa, peraí, vamos conversar sobre isso antes. Então, a gente tem que conversar com a paciente sobre isso, abordar. Tem desejo de ter filhos? Não tem? Qual o motivo dessa entrada? Ou, olha, eu tenho uma história familiar riquíssima de câncer de mama, que também algumas patologias cursam com câncer de ovário. Será que não vale a pena a gente discutir isso com essa paciente? Fazer um teste genético também para predisposição de câncer de mama e ovário. Então, eu vou discutindo com a paciente. Eu avalio o fator de risco. São muitos casos, né? Tem que ser individualizado e tem que ser alguém que tenha realmente olho para isso, né? Para isso. Mas é super importante oferecer para paciente. Acho que esse é o ponto, né? Porque tem pacientes que nem sabem que isso pode ser feito.
Claro. que dá para ajustar, como a gente já comentou ao longo do episódio, a contracepção, dosar FSH e talvez planejar um congelamento aí um pouco mais cedo do que a gente ofereceria, por exemplo, para uma mulher que não tem histórico, né? Que tem desejo de maternidade, é claro. E vamos para a última pergunta. Mulheres com IOP precisam de consultas mais regulares? Acredito que sim, por tudo que nós conversamos aqui, né? Precisam para ajuste de dose, para falar sobre prevenção, então prevenção de osteoporose, prevenção de doença cardiovascular, as próprias orientações para fertilidade. Então, muitas vezes a gente tem que encaminhar para um profissional, ela tem que voltar. Então, eu quero tentar engravidar de uma ovodoação, não consegui um estímulo ovariano. Bom, vai para o teu profissional, tu vai fazer toda a avaliação, vai tentar ou não gestar, volta, ajusta a dose. Então, realmente são ajustes mais finos que nós temos que fazer. Ela tem que fazer acompanhamento multidisciplinar com mais consultas, com certeza. Perfeito. Perfeito! Gente, estou muito satisfeita. Pontualíssima! Né? Beleza. Fê, muito obrigada pela tua participação. Foi muito bom estar aqui contigo. Tu quer deixar alguma mensagem final, Fezinha? Eu agradeço muito, eu sou um entusiasta desse assunto, por atender bastante, por me sensibilizar. Acho que isso que nós falamos aqui do apoio psicológico é extremamente importante. Então, se você está com alguma dúvida, busque a ajuda de um profissional que realmente entenda do assunto. E Ginecologistas ou endocrinologistas são os profissionais mais adequados para tratar essa condição. Exato. Busque ajuda, gente. É isso que eu vejo, diagnóstico tardio acontecendo, né? E aí a perda de uma oportunidade de engravidar ou outra coisa, enfim. Era isso que eu queria dizer. Maravilhosa, Muito tô obrigada. satisfeitíssima, foi incrível. Se Fezinha você arrasou, é obrigada. médica ou estudante de medicina e não conhece a nossa plataforma HV para médicas, é só colocar o seu celularzinho aí direcionado para o nosso QR Code que está na tela. Conheçam a nossa plataforma. Quer falar sobre a plataforma, Nath? Porque eu já falei ali Ela dela. falou, né? Ela tá empolgada hoje. Nossa plataforma, se vocês entrarem ali no QR Code, vocês vão ver. É uma plataforma de ensino continuado. Tudo que vocês pensarem que vocês precisam aí para a carreira de assistência à saúde à mulher, vocês têm lá. Aula, panfleto para paciente, fluxograma, curadoria de artigo resumido em vídeo, gestão, dinheiro, treinamento de secretária. Pensou em alguma coisa, entra lá que vai ter. Tudo que vocês... Realmente. E se vocês encontrarem uma coisa que não tá, por favor, nos mandem que a gente Que a gente cria. vai colocar. Porque até hoje não existiu, mas vocês me mandem que a gente faz. Maravilhosa. Muito Fezinha, obrigada. maravilhosa. Agradeço, Arrasou. meninas. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.